Vamos, portanto, resolver o problema principal agente com auditoria com punição exógena. Temos na tela o problema original, que nós já conhecemos. E o que a gente vai fazer agora? Vamos definir as rendas informacionais. Nós vamos transformar o problema todo para rendas informacionais, tal como a gente fez em todos os casos anteriores. Tomado esse passo, a gente vai selecionar aquelas restrições que serão as relevantes, a de incentivo do tipo bom, a de participação do tipo ruim e a de punição do tipo bom, o seu valor máximo. Vamos considerar então as rendas informacionais primeiro. Por definição, essas são as rendas informacionais. Logo, as restrições de participação se tornam aquelas que a gente já conhece. O barra embaixo maior ou igual a zero, barra em cima maior ou igual a zero. Essa aqui é a de participação do tipo bom e a de participação do tipo ruim. Vamos ver como ficam as restrições de incentivo agora. A restrição de incentivo do tipo bom, o que ela é? A renda informacional do tipo bom é essa. Isso tem que ser maior ou igual à renda quando ele mente. E aí você vai somar e subtrair custo verdadeiro do tipo ruim. E a gente já sabe que aqui a gente vai ter a renda informacional do tipo ruim. Aqui vai ser delta teta, Ezinho barra em cima, menos, finalmente, a punição esperada. Logo, essa aqui será a restrição de incentivo em termos das rendas informacionais para o tipo bom. A restrição de incentivo do tipo ruim. A gente sabe que a renda informacional é essa, tem que satisfazer a desigualdade. E aí, a gente vai somar e subtrair o custo verdadeiro do tipo bom, isolar aqui a renda informacional do tipo bom. Essa expressão aqui vai ser menos delta teta Qzinho barra embaixo. Esta é a restrição de incentivo do tipo ruim em termos das rendas informacionais. Então, nós já reescrevemos as restrições de participação, as de incentivo, as de punição, elas já estão dadas, né, porque são punições exógenas, são menores ou iguais ao Lzinho. Resta ver como fica a função objetivo do principal. Ela é esse aqui, né? O que a gente vai fazer? A gente vai substituir as transferências pelas rendas informacionais. Ora, a fórmula geral da renda informacional é essa aqui, ó, quando diz a verdade, né? Portanto, as transferências são custo mais a renda. Estou subtraindo, você subtrai o custo menos a renda. Substituindo, então, em cada estado da natureza, vejam que quando a gente substitui as transferências pela expressão dada por custo mais renda informacional, a gente separa, num primeiro termo, o aspecto alocativo do problema, temos o aspecto informacional e temos o aspecto de custo de auditoria. Portanto, esse custo virtual do principal tem três componentes. Tem a componente alocativa, tem a componente informacional e tem a componente de auditoria. Esta é a função objetivo no caso de auditoria com punição exógena. A função objetivo tem um aspecto alocativo, do qual se subtrai um aspecto informativo, que é a renda informacional esperada, e existe um aspecto de custo esperado de auditoria. Nós já vimos, quando falamos do princípio da punição máxima, que poderíamos já assegurar as seguintes restrições. Todas aquelas restrições vão desaparecer e a gente vai ficar só com essas aqui, ó. Então, a gente vai trocar algumas e outras jogar fora. O que a gente pode fazer aqui? O barra em cima é zero. Esse termo aqui vai sumir. A gente vai ficar apenas com mi vezes o barra embaixo. O barra embaixo é a expressão que está aqui, ó. Então, no lugar de o barra embaixo, a gente vai colocar aquela expressão. Menos o custo de auditoria com pezinho barra embaixo é zero. Esse termo aqui vai sumir.
O problema todo se reduz, então, a uma maximização sem restrições. Sobraram só essas 3 variáveis para resolver. As outras a gente vai determinar pelas equações que nós já conhecemos. Derivando a função objetivo com relação à quantidade do tipo bom igualando a zero, portanto, a gente vai ficar com ni vezes benefício marginal menos custo marginal igual a zero. Isso aqui vai dar benefício marginal igual ao custo marginal. É isso que determina a quantidade que você vai desenhar para o tipo bom. Já era esperado, né? Porque a gente sabe que o tipo bom vai produzir sempre a quantidade eficiente para ele, aquela qual o benefício marginal é igual ao custo marginal. Qualquer distorção virá na quantidade produzida pelo tipo ruim. Vejamos como estão separados os aspectos alocativo e distributivo. Alocativamente, tá bom, você produziu a quantidade socialmente eficiente nesse estado da natureza. Agora, no que concerne o aspecto distributivo, temos o papel das vendas informacionais. Vamos ver agora a derivada da função objetivo com relação à quantidade desenhada para o tipo ruim, que é o Q barra em cima. Isso tem que ser igual a zero. Q barra em cima aparece no aspecto alocativo, no aspecto informacional. Então, derivando isso e igualando a zero, a gente vai encontrar 1 menos ni, benefício marginal menos custo marginal, menos ni, delta θ, igual a zero. É a mesma distorção que a gente já conhece lá do caso sem auditoria, porque aqui nós vamos encontrar uma regra de produção da quantidade que é barra em cima, que vai satisfazer a restrição benefício marginal igual a custo marginal, mais ni dividido por 1 menos ni vezes delta θ. Lembrando que essa expressão ele é aquele φ que é o preço sombra da informação. Porque como o principal tem que pagar uma renda informacional para o tipo bom quando diz a verdade, ele vai tentar compensar no preço que ele vai cobrar do produto quando ele é produzido pelo tipo ruim. Ele faz uma espécie de subsídio cruzado entre os agentes. Se você entender eficiência somente em termos do aspecto locativo, você vai dizer que isso é um second best. Mas se você compreender o custo virtual, no sentido de Myerson, que é o custo no sentido amplo, todo sacrifício tem um shadow price. Você está acrescentando o valor desse sacrifício para você. Nada mais natural do que isso. Tem um sacrifício, tem um valor. Simples assim, não tem mistério. Portanto, a regra ótima de decisão da quantidade do tipo ruim é a mesma de antes. Nada mudou em termos alocativos, porque as quantidades desenhadas em equilíbrio são as mesmas quantidades que serão desenhadas em equilíbrio na ausência de auditoria, porque as equações de primeira ordem são as mesmas. Então, as quantidades vão ser as mesmas. O papel da auditoria não está no aspecto alocativo do problema, mas no aspecto distributivo. Falta mais uma variável, Pzinho barra em cima, que aparece somente neste pedaço aqui, ó, e nesse outro aqui. Então, quando a gente deriva a função objetivo com relação a Pzinho barra em cima, igual a zero, o que a gente vai encontrar? Então, a gente vai ter ni vezes L menos 1 menos ni, custo marginal de Pzinho barra em cima. Aqui tem que ser igual a zero. A solução do problema, então, prescreve uma probabilidade de auditoria quando o anúncio é do tipo ruim, que satisfaz essa condição aqui. Ó. O anúncio foi tipo ruim. Você tem que fazer auditoria. Aquela última unidade marginal, a probabilidade de fazer auditoria, vai ter um custo marginal. Então, esse é o aspecto do sacrifício daquela última unidade marginal da probabilidade de auditoria. Você pode imaginar assim, você faz a auditoria com uma certa frequência no período. Toda vez que você faz auditoria, você detecta. A sua decisão é com que frequência você vai fazer auditoria no ano. Então, veja bem, você só incorre
auditoria, né, se tem o anúncio de que é ruim. A probabilidade do anúncio ser ruim é 1 menos ni, que é a probabilidade do tipo ruim. E aí, se você pegar na mentira, que é o outro tipo, que é o que tem probabilidade ni, você recupera um montante L. Então, você tem uma expressão simples do tipo custo incremental igual a benefício incremental. Você tem que tomar uma decisão. O que eu perco na margem? O que eu ganho na margem? Você faz a igualdade. Isola o custo marginal e tem exatamente a expressão aqui. Precisa derivar? Igualar a zero? Não. Faça o raciocínio na margem. E assim nós temos o seguinte teorema: considere o modelo de auditoria com punição exógena. Então, vale a punição máxima, porque é o princípio da punição máxima, que a gente já viu. O pesão barra embaixo tem que ser a máxima, vai ser o Lzinho. No caso da punição exógena, essa punição exógena do tipo bom é binding, ela acontece com igualdade, é a punição máxima. Item B, não há distorção de produto para o tipo eficiente em relação ao first best. A quantidade produzida pelo tipo eficiente é aquela a qual o benefício marginal é igual ao custo marginal. Item C, existe distorção redutora para o tipo ineficiente. Ele vai produzir uma quantidade menor do que aquela que ele produziria em first best. Isso decorre do fato de que o benefício marginal é igual ao custo marginal mais o preço sombra da informação, que é aquela distorção ni dividido por menos ni vezes delta θ, igualzinho ao caso sem auditoria. Item D, somente o tipo ineficiente é auditado com probabilidade positiva, pezinho barra em cima, com a condição de que o custo marginal da probabilidade pezinho barra em cima seja igual a ni sobre 1 menos ni vezes L. As condições de nada dizem que quando a probabilidade é zero, o custo marginal é zero. Quando a probabilidade é 1, o custo marginal é infinito. Como o custo marginal é um número finito, positivo, é porque a probabilidade tem que estar estritamente entre 0 e 1. Então, existe uma probabilidade positiva, porém não 100%, de você fazer auditoria quando o anúncio é do tipo ineficiente. Então, o teorema demonstrado. O menu de contratos ótimo é essa expressão aqui. O que a gente já sabe? Pezinho barra embaixo é zero. Se o anúncio é bom, como você sabe que só o agente bom é que vai anunciar que é bom, então beleza, não tem que fazer auditoria. Você sabe que ele está dizendo a verdade. Esse aqui já foi. A punição para o tipo bom é quando ele mente. Pelo princípio da punição máxima, você já determinou essa parte da solução. Você já sabe que a quantidade que o tipo bom vai produzir é a first best, com a condição de que o custo marginal é igual a benefício marginal. Qual é a transferência que o agente bom recebe? A transferência que ele recebe tem que cobrir o custo de produção mais a renda informacional do tipo bom com punição exógena, que a gente calculou quando a gente falou do princípio da punição máxima. Vai ser a economia de custo menos pezinho barra em cima L. A probabilidade de auditoria quando é o tipo ruim vai ser uma probabilidade que satisfaça a condição custo marginal da probabilidade é igual a ni dividido por menos ni vezes L. A punição para o tipo ruim quando ele mente é zero, você não precisa punir. A quantidade que o tipo ruim vai produzir vai ser aquela quantidade Q barra em cima A, tal que benefício marginal da quantidade QA é igual ao custo marginal mais ni dividido por menos ni vezes delta θ. Finalmente, a transferência para o tipo ruim. Como ele tem renda informacional nula, ele vai receber um pagamento que apenas cobre o custo de produção. E assim a gente determina o mecanismo ótimo de auditoria. Todas as variáveis estão determinadas aí, com as informações dadas por esse teorema e pelas restrições que vão acontecer com igualdade, como a gente já sabe quando falou do princípio da punição máxima.
mais um comentário aqui, para a gente concluir a nossa aula. Os produtos são os mesmos do caso sem auditoria, já que as condições de primeira ordem são as mesmas. A diferença está nas vendas informacionais e nas transferências. O agente ineficiente recebe a mesma transferência, que é aquela que cobre o seu custo. Já o agente eficiente recebe uma renda informacional menor. Ela vai ser menor pelo montante Pzinho barra em cima vezes L, na solução do problema. A auditoria melhora o payoff do principal em relação ao problema sem auditoria, justamente porque, em termos alocativos, não mexeu. A parcela alocativa da sua função objetiva continua igualzinho. Porém, ele conseguiu reduzir a renda informacional. Por outro lado, ele tem um custo de executar, de implementar a auditoria. Então, por um lado, ele está perdendo também. Ele tem que encontrar essa combinação ótima ali. A auditoria melhora o payoff do principal em relação ao problema sem auditoria. De fato, se V-Aud denota seu payoff máximo sob auditoria e o V com o zero em cima denota o payoff máximo do principal sem auditoria, então, qual que é a comparação entre as duas, né? É essa coisa que está aqui, ó. Vamos ver. Eu estou reescrevendo a função objetivo. Só que eu não vou escrever a parte alocativa, né? Você já conhece. Aí tinha essa coisa aqui, menos 1 menos ni, vezes o Czinho de P barra em cima. Tá? Já substituindo as vendas informacionais. Agora, aqui vai ser o quê? Aspecto alocativo. Vai repetir aqui, menos ni delta teta, que é barra em cima. E agora você tem o seguinte, né? Você vai ter mais ni Pzinho barra em cima L, menos 1 menos ni C Pzinho barra em cima. Essa parcela aqui, aspecto alocativo menos renda informacional, como alocativamente é a mesma solução, isso aqui vai ser o payoff do principal na solução do problema, principal agente com seleção adversa, sem auditoria. Lembre que tinha um aspecto alocativo, menos a renda informacional, e na solução do problema, o aspecto informacional era justamente essa coisa aqui, por isso dá um second best. A diferença é esta. Por isso que o payoff com auditoria, ele é igual ao payoff sem auditoria, mais esse resíduo. Tem uma parcela positiva e tem uma negativa. Vamos chamar isso aqui de psi. A gente vai mostrar que psi é positivo, para mostrar que o payoff dele aumenta estritamente, porque por um lado ele está se beneficiando, né? Por outro lado tem aqui um mais e um menos, né? Então tem que contrabalançar isso, ver o sinal de psi. Aí a gente vai olhar essa função custo. A função custo faz uma coisa assim, ela tem uma derivada igual a zero aqui e tem uma assíntota no 1, né? Essa aqui é a função Czinho de Pzinho. A função custo de auditoria, que a gente sabe que é crescente e convexa. Vamos colocar aqui a solução do problema. É uma solução interior, né? É o Pzinho barra em cima A. Aqui nós temos uma derivada, é o custo marginal de auditoria no ponto Pzinho A solução do problema. Na hora que você pega essa coisa aqui, ó, essa linha reta, você tem o custo médio, porque é a altura, é o custo, dividido pela probabilidade. Esse aqui é o custo médio da probabilidade de auditoria Pzinho barra em cima A. A inclinação nesse ponto é o custo marginal, é a derivada. É a tangente desse ângulo aqui, ó. É o custo marginal. O custo médio da probabilidade Pzinho, o que é? Por definição, é custo da probabilidade dividido pela probabilidade. Então, é esse cateto aqui sobre esse cateto adjacente. Então, essa razão, a tangente desse ângulo que está aqui, ó, é justamente o custo médio. Mas veja que esse ângulo é menor do que esse, né? Para o custo médio, você tem um ângulo aqui, e para o custo marginal, você tem um ângulo maior. Então, a tangente tem que dar maior. Portanto, o custo marginal é maior do que o custo médio, justamente porque a solução é interior e porque a função custo é convexa. Só isso já garante que o custo marginal está acima do custo médio. Então, aqui você vai ter o custo marginal.
Só que, pela condição de primeira ordem, isso aqui é ni, 1 menos ni, vezes L. Logo, você conclui o quê? Que o custo médio tem que ser menor do que ni, 1 menos ni vezes L. Passando 1 menos ni multiplicando, 1 menos ni vezes o custo na solução, tem que ser menor do que ni vezes a probabilidade vezes L. Ora, o que é psi? Veja que se você passar isso aqui para o lado direito, você vai ter justamente essa expressão que está aqui embaixo. Ó. Ni, Pzinho, só que na solução, né? Põe um azinho aqui, ó. Isso aqui vai ser positivo. Passou para o lado direito, fica maior do que zero. Então, psi é positivo. Portanto, o payoff do principal com auditoria melhora estritamente, porque vai ser o payoff dele sem auditoria, mais alguma coisa que é positiva. E com isso a gente conclui a solução do problema principal agente com auditoria com punição exógena.